pessoal. Todas as vezes que você tenta praticar um esporte novo, meu amigo, você vai sofrer ali um pouco no início, principalmente. Se você vai para a academia e você não tinha o costume de ir, você vai ficar dolorido. Se você vai praticar qualquer outro tipo de esporte, você vai sentir. E abrir um negócio, pessoal, é muito doloroso. O empreendedorismo no Brasil ele é muito romantizado, inclusive na área contábil também. Muitos de vocês que estão na faculdade, ou até mesmo fazendo um curso técnico, em algum momento ou objetivaram, ou vão objetivar, montar o seu negócio contábil. Por quê? Porque a gente tem uma impressão de que o empreendedor no Brasil é aquela pessoa que tem uma vida confortável. É alguém que tem mais tempo livre, tempo para a família, é alguém que tem melhores condições financeiras, e, de fato, existem muitos empreendedores que estão vivendo isso. Porém, o que está nos bastidores, o que muita gente não sabe, é que existe aí uma história de muito esforço, trabalho, estudo, dedicação, para conseguir alcançar aqueles resultados. E na contabilidade, isso não é diferente, certo? Eu queria já de antemão dizer para vocês que vocês estão numa profissão que ela tem um potencial para formar profissionais extremamente bem-sucedidos. Eu conheço contadores que hoje são milionários. Milionários. Se a gente parasse para refletir isso há 3, 4, 5 anos atrás, talvez isso fosse até utópico, né? Porque a visão do contador que muita gente tem era completamente diferente da visão do contador atual. A visão do contador era daquele profissional cansado, estressado, com um monte de papel. E essa visão do profissional, ela tem mudado. Se vocês perceberem, vocês têm visto cada vez mais profissionais da contabilidade, jovens, não só no aspecto de idade, mas de mentalidade, cada vez mais antenados com o uso de novas tecnologias, cientes da sua importância, da sua participação na sociedade. É um perfil novo, um perfil diferente. Eu até brinco, muitos de vocês nem sabem, eu sou empresário contábil já fazem 8 anos, mas antes de ser empresário contábil, eu quebrei umas 3 vezes. Eu já fui dono de locadora de DVD, olha aí, ó. É verdade, tinha locadora de DVD. Já fui dono de lojas de imóveis, já fui dono de academia de musculação. Eu tentei de tudo, pessoal. E o canto que eu me encontrei de verdade foi na contabilidade. A nossa profissão, ela se desenvolveu muito, porém, pessoal, nós também temos uma responsabilidade muito grande, tá? Como eu disse para vocês, esse movimento que está acontecendo do uso de tecnologias, esse movimento que está acontecendo de aprimoramento da nossa profissão, ele tem também trazido consigo, o que é normal, algo que é não prejudicial, mas que requer que a gente tenha um pé no chão e requer que a gente reflita sobre a importância e o papel da nossa profissão. Porque, assim, ó, muito tem se falado sobre uma nova proposta de se fazer contabilidade. Ah, a contabilidade agora é uma contabilidade que gera valor para o cliente, que fornece informação útil. Meu amigo, a contabilidade desde o seu nascimento ela foi assim, é a essência da ciência contábil. Isso não mudou. Ah, Felipe, mas ninguém fazia. Sim, porque ninguém fazia não significa que a ciência mudou, não. O papel da contabilidade sempre foi esse, de fornecer informações úteis para a tomada de decisão e gestão de qualquer negócio. O nosso papel é de entender que a tecnologia ela é peça fundamental para que a contabilidade cumpra o seu papel. Se a gente entender que todo esse movimento tecnológico, ele tem a função, a finalidade, o objetivo de acabar com a contabilidade e sim de contribuir para que a contabilidade cumpra de fato seu papel, aí a gente vai viver aí anos de muita prosperidade na nossa profissão. Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, se vocês pararem para refletir a prestação do serviço contábil hoje, a boa parte da prestação do serviço, se a gente fosse entender como uma pirâmide, certo? A base da pirâmide está na coleta de dados, o meio no processamento das informações e a base na parte da entrega daqueles dados para que o cliente, de fato, tome alguma decisão. Sendo que, se a gente for entender qual é que é a necessidade dos clientes,
sem sombra de dúvida, a sua principal necessidade era de informações, e o processamento e a coleta dos dados, para ele nem interessa. Para ele nem interessa. Como que você vai coletar os dados para fazer a contabilidade? Como que você vai processar essas informações? Que software você vai usar? Ele não quer nem saber disso. Ele quer saber se a informação que você está prestando, ela é útil ou não é útil para a gestão do seu negócio. E aí, diante disso, a gente vive um cenário de diversas novas tecnologias que prometem ajudar o contador no cumprimento desse papel. Só que o contador está assustado, com medo da tecnologia, achando que ela vai nos substituir. Não, pessoal, pelo contrário, ela vai permitir que a gente gaste o nosso tempo, dedique os nossos esforços, o nosso conhecimento, a nossa análise, aquilo que é de fato útil e importante. Esse é o papel da contabilidade e é isso que a tecnologia vai fazer por nós. Mas a gente precisa entender um pouco sobre esse incremento de tecnologia, até para que vocês possam ver como que vocês vão usar isso para empreender na contabilidade, certo? E uma das coisas que mais tem se falado nos últimos tempos, quando o assunto é contabilidade, é a tal da inteligência artificial, né? E aí é engraçado que eu converso com algumas pessoas e elas chegam para mim e dizem assim, professor, quando falam de inteligência artificial na contabilidade, eu fico imaginando o dia que eu vou chegar lá no escritório, vai ter um robô na minha cadeira, fazendo lá os lançamentos contábeis no meu lugar. Não, pessoal, não é isso, tá? Vamos entender qual que é o contexto disso, tá? O termo inteligência artificial ele foi usado a primeira vez em 1965. E ele, conceitualmente, se refere à capacidade das máquinas de aprenderem e pensarem como os seres humanos. Beleza. Só que nós estamos em 2019 e a gente continua ainda ouvindo falar sobre inteligência artificial, não continua? E eu disse para vocês que o negócio é de 1965, ou seja, já faz bastante tempo. Quando houve as primeiras descobertas no campo da inteligência artificial, achava-se que, rapidamente, as tecnologias iriam evoluir para o seu uso. Porém, o que se percebeu foi que não. Mesmo grandes empresas investindo montantes absurdos de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, não houveram grandes avanços nos 20 anos que se sucederam. Que surgisse o que alguns doutrinadores chamaram, né, de era negra da inteligência artificial. Porque, mesmo com investimento em pesquisa e desenvolvimento, não tiveram muitas melhoras. Então, obviamente, que as empresas investiram menos e gastaram menos recursos nisso. Isso é óbvio, né? Já que não estava vendo resultado. Porém, pessoal, o cenário mudou. Na década de 90, com o advento da internet, a popularização dos computadores, a computação nas nuvens, novos modelos de negócios, novos modelos de dados, a utilização de Big Data, isso permitiu que a inteligência artificial ela pudesse ter um volume de informações maior para aprender e se desenvolver. Porque a grande dificuldade desse modelo é que se a proposta da inteligência artificial é que as máquinas elas aprendam com os seres humanos, ela precisa ter informação para poder aprender, para poder absorver e se desenvolver. Isso acontece, por exemplo, lá na IBM com o Watson. Existem hoje os curadores do Watson, que são as pessoas que trabalham para ensinar a inteligência artificial. Beleza. Só que o que é que as empresas elas descobriram? Elas descobriram que ela não precisava esperar o desenvolvimento profundo de inteligência artificial para começar a implementar ela em soluções para o nosso cotidiano. E foi isso que todas essas empresas fizeram. Se você utiliza qualquer uma dessas empresas, você já está usando no seu dia a dia, de alguma maneira, pouco ou muito, alguma aplicação da inteligência artificial. Por exemplo, quem aqui tem Facebook? Acredito que é absurda a maioria. Pessoal, eu estou com um medo tão grande do Facebook. Sério. Eu fui para o estádio, tá, com umas 3 semanas, assistir Ceará e Fortaleza. Fomos eu, o Jefferson e o Luan. Aí, beleza. Assistimos o jogo, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que tinham me marcado uma foto no Facebook. Só que quando eu vi, era uma pessoa que eu não tinha nos meus amigos, eu não conhecia.
Olha o que tinha acontecido. Tinha um cidadão na torcida, que estava lá bem pertinho do campo de braços abertos, tiraram uma foto dele e ele postou essa foto no Facebook. Lá no fundo da foto, tinha eu, sentado de lado, morrendo de bater um papo aqui. O Facebook fez um reconhecimento facial e me marcou na foto. E vocês já perceberam que a gente só é marcado nas fotos feias? Eu queria até fazer aqui um acordo com vocês, viu? Quem estiver filmando e batendo foto, pelo amor de Deus, só me marque nas fotos menos feias, me ajude. Aí, pessoal, o que o Facebook fez? Precisou alguém dizer para ele quem era aquela pessoa? Não, ele utilizou uma aplicação, que é o reconhecimento facial, para identificar quem era e fazer a marcação. E isso, praticamente, todas as outras empresas também fazem de maneira diferente. O Google, por exemplo, o Google não deixa mais nem você errar, meu amigo. Você pode tentar errar e dizer assim, ó, você quis dizer isso? Porque, com base no algoritmo, com base nas pesquisas que já existem, ele consegue entender qual é a tua necessidade e dizer o seguinte, não, talvez não seja isso que você está procurando, não, você está procurando isso aqui. Ele ajuda a alcançar os resultados corretos. Isso acontece também na questão da nossa relação com o consumo. Por exemplo, quando vocês estão assistindo Netflix, e aí quantos de vocês não já aconteceu isso? Você assiste uma série que você gosta, você curte lá a série, e aí depois o Netflix começa a te recomendar outras séries, quando você vai assistir, você diz, poxa, adorei essa também. Ou seja, porque ele vai se adaptando. Mudou completamente a forma da gente se relacionar com as empresas que nos vendem produtos e serviços. Porque elas não têm mais produtos engessados que tentam empurrar na gente goela abaixo. Elas têm produtos que se adaptam às nossas necessidades, gostos. Por que é importante eu saber disso na contabilidade, pessoal? Ora, a gente precisa entender o que é que, de fato, é a necessidade e é a dor de quem contrata serviço contábil para que eu ofereça para ele exatamente aquilo. O problema é porque, na prática, existem aí muitos profissionais que, muitas vezes, nem visitam o seu cliente, não sabem nem o que o cliente dele faz. O empresário associa a figura desse contador a alguém que só aparece lá uma vez por mês para deixar um boleto, para deixar uma folha de pagamento, para deixar um imposto a pagar, e ele quer ser valorizado por isso. Não, pessoal. E é interessante que eu, como falo muito para contador, né, eu me sinto muito à vontade para conversar com vocês sobre algumas coisas, e eu costumo dizer que a gente tende a ser muito exigente dependendo do lado da balança que a gente está, do lado do balcão que a gente está. Porque, por exemplo, eu tenho produtos para contador, né? Eu vendo treinamentos para contadores. Meu amigo, pense num povo exigente. O quê? São exigentes ao extremo. Querem tudo perfeito, tudo nos conformes, cobram tudo que lhes é de direito. Aí, quando o cliente dele começa a cobrar e exigir dele, aí ele diz o quê? Ô cliente chato. Como é que pode esse cara enche meu saco? E é interessante, que não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Quem trabalha em escritório de contabilidade, pessoal? Vocês já perceberam que em escritório de contabilidade a gente trabalha mais para o cliente chato? É, porque imagina, isso é comum. Você tem lá 10 tarefas para fazer, você diz assim, ó, por onde é que eu começo? Pelo chato. Vou começar logo por esse chato para ele parar de encher meu saco. Não é assim? Pessoal, isso é contraintuitivo, porque se você está trabalhando mais para o cara que é chato, provavelmente é aquele cara que bota dificuldade para pagar seus honorários, provavelmente é aquele cara que bota dificuldade para te enviar a documentação, é aquele cara que dificulta a tua prestação de serviço e você prioriza ele, em detrimento do cliente bom, rentável, que não te dá trabalho, que não te cobra tanto. É completamente contraintuitivo. O que eu vejo muitas vezes, pessoal, é que a gente é ser humano, né? Ser humano é um negócio complicado, né? Extremamente resistente à mudança. Todos nós queremos mudar os nossos clientes, mas não quer mudar a forma como a gente lida com eles. Não é verdade? Todos nós queremos que cheguem nas nossas empresas clientes perfeitos, maravilhosos, que não deem trabalho para enviar as informações, que escutem um contador, que valorizem o contador, que pague bem. É ou não é? Eu também quero.
problema é que é muito utópico você esperar que esse cliente vá bater na sua porta do nada. Oi, Solange, eu vim aqui, eu queria te contratar, gostei tanto de ti. Isso não vai acontecer, pessoal. Isso não vai acontecer. A Amazon adequa também o que ela te oferece. O que foi? Estão me chamando de pequena, é? Estão mandando eu subir no palco, não estão me vendo, não, é? Isso é bullying. Hã? Para ver melhor, tá certo. Pronto, melhorou? Não que eu seja pequeno, tá, pessoal? Não que eu seja pequeno, tá certo? É porque... Bom, vamos nós. Isso acontece também com o Waze. O Waze, ele utiliza os satélites para poder te sugerir melhores caminhos, melhores percursos. Todo dia, quando eu vou sair de casa de manhã, eu recebo uma notificação no meu celular. O caminho a seu trabalho é de 6 minutos, 7 minutos. Todas as vezes que existe um obstáculo naquele caminho, ele me dá uma informação. Não vai por aí, não, vai por aqui. Porque ele está procurando facilitar a minha vida. E ao invés de você procurar facilitar a vida do seu cliente, você está querendo que ele facilite a sua vida. Não é assim, pessoal. Empreender não é esse mar de rosas todos que a gente está imaginando, não. Só que hoje existem diversas novas oportunidades de empreendedorismo contábil que a gente vai explorar também elas aqui, tá? Mas só para a gente continuar exemplificando mais sobre isso. E na contabilidade, como é que vai funcionar esse uso de inteligência artificial? E aí eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Eu lido com contador, como eu disse, há muito tempo. E a coisa que eu mais escuto de contador é dizer assim, não, Felipe, mas esse negócio aí não vai para frente, não. Eu já vi isso acontecer, Felipe. Você lembra do Sintegra, Felipe? Todo mundo dizia que o Sintegra ia vingar, nem vingou. Você lembra dessa outra obrigação, Felipe? Todo mundo dizia que isso aí ia mudar a forma como a gente faz contabilidade, nem mudou. Pessoal, tudo está na forma como você enxerga as coisas. A forma como você pensa, como você encara o futuro. Eu vejo hoje, na prática, diversos profissionais da contabilidade que estão aproveitando esse cenário, esse mercado, para fazer negócios, para ganhar dinheiro, para se desenvolver, para explorar outros nichos dentro da contabilidade. E eu vejo gente que continua reclamando e sem tomar nenhuma ação para mudar os resultados que tem hoje. Tem uma frase que atribuem até a Einstein, né, que diz que é loucura você esperar resultados diferentes se você continua fazendo exatamente as mesmas coisas. É muito interessante isso, pessoal, porque o que eu mais vejo nos profissionais da contabilidade, e isso eu gostaria de passar assim para vocês com muita transparência e com muita camaradagem mesmo da nossa profissão, porque eu também me vi assim diversas vezes, é esse cenário onde o profissional ele acredita que as coisas vão mudar sem que ele mude e sem que ele precise investir na sua qualificação, no seu desenvolvimento. E aí eu gosto muito dessa frase de Henry Ford, na verdade ela é uma frase que me impacta muito, muito mesmo, que ele diz assim, quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. Quer você que está aqui hoje, acredite que esse novo cenário da profissão contábil é positivo, que você vai crescer dentro da nossa área, que você vai se desenvolver profissionalmente, que você vai impactar muitas pessoas com o seu trabalho. Quer você acredite nisso, quer você acredite que não, que o cenário é de uma profissão que está se prostituindo, que cada vez mais os honorários estão baratos, que a sua alternativa é mudar de profissão, qualquer uma das duas visões você está certo. Por quê? Porque você só vai colher os frutos daquilo que você plantar. Se você plantar frutos hoje para se tornar um profissional que você realmente quer dentro da área contábil, eu tenho absoluta certeza, pessoal, que vocês podem alcançar qualquer resultado. E vocês estão ouvindo isso, viu? De alguém que cresceu dentro da área contábil sem ter ninguém apadrinhando. Eu não tenho um pai, um tio, um primo, um irmão, um parente na contabilidade, não. Nasci na periferia aqui de Fortaleza. Quem é de Fortaleza aqui? Eu sou da Vila Peri, vocês sabem onde é? Cuidado, é quente lá o negócio, viu? Sou da Vila Peri, nasci lá. Não tenho parentes na contabilidade.
Mas eu acreditei nessa profissão, e acredito até hoje, que ela é uma profissão que pode, sim, fazer com que tudo aquilo que, quando eu era criança, eu ambicionava dar para os meus filhos e ter na minha vida, essa profissão, ela pode me dar. Eu acredito demais nisso. Tanto que eu estou aqui compartilhando essa visão com vocês. E esse uso de inteligência artificial na contabilidade, pessoal, a intenção é que ele impacte as nossas rotinas para que a gente gaste o nosso tempo naquilo que de fato é importante. Por exemplo, vou te dar um exemplo de aplicação disso, tá? Eu faço doutorado em Portugal. No primeiro ano que eu estava lá, eu conheci uma empresa chamada BizDocs. Essa empresa, ela desenvolveu um equipamento de hardware, pequeno, desse tamanho, que é usado lá na Europa. Até aí, você deve dizer assim, ó, sim, Felipe, e o que é que esse equipamento faz? Ele, na verdade, é só um scanner. Assim, não tem nada demais nisso, Felipe. Scanner existe em todo canto e há muito tempo. Beleza. Olha o que é que esse equipamento faz, certo? Só antes contextualizar vocês, tá? O cenário lá é um pouco diferente, porque aqui no Brasil nós temos vários tipos de documentos fiscais eletrônicos, tá? Nós temos 6 modelos de documentos fiscais eletrônicos aqui no Brasil, que é a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de consumidor eletrônica, o cupom fiscal eletrônico, o manifesto de documentos fiscais eletrônicos, o conhecimento de transporte eletrônico e a nota fiscal de serviço eletrônico. Lá em Portugal e em boa parte da Europa, o que existe é a fatura eletrônica, que seria um equivalente à nota fiscal eletrônica. Por que eu expliquei isso? Porque vários dos documentos que acobertam as operações das empresas e que vão ser úteis na contabilidade ainda são documentos em papel lá, certo? Feita essa explicação, olha o que o equipamento faz. O contador lá, ele adquire o equipamento e coloca no seu cliente, custa em torno de 80 euros. Coloca no seu cliente. A pessoa do financeiro do cliente, ela está lá trabalhando, e aí vamos supor que ela fez um pagamento de um boleto de um fornecedor. Ele pega aquele comprovante de pagamento, coloca dentro do equipamento, do scanner. De maneira rápida, o scanner lê aquele documento e faz o upload dele na nuvem. Na hora de fazer o upload dele na nuvem, ele já separa o documento na pasta correta, no mês correto, da empresa correta e dizendo que tipo de documento é. Por exemplo, ele vai dizer, é do mês de agosto de 2019, pagamentos a fornecedores da empresa tal. Até aí, não tem nada demais, né? É um equipamento moderno, mas nada de outro mundo. A mágica começa depois daí. O que é que acontece? Uma integração dessa empresa com as empresas de softwares de escrituração contábil fez com que o software de escrituração contábil, através de um robô, vai lá na nuvem, capta aquele documento, interpreta ele, importa e faz as contabilizações automaticamente, sem precisar de nenhuma interferência humana nesse processo. Ou seja, o papel do profissional de escrituração, ele está para ser extinto. E aqui eu abro um parêntese, pessoal, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Se você milita na área fiscal, tenha consciência do que também está se dizendo, tá? Porque tem muita coisa sendo dita e também de maneira irresponsável, tá certo? Tem muita gente dizendo que a área fiscal vai acabar. A área fiscal vai acabar. A área fiscal vai deixar de existir. Sabe quando é que a área fiscal vai acabar, pessoal? Quando as empresas pararem de comprar e vender. Quando as empresas pararem de pagar impostos. Isso vai acontecer? Eu imagino que não, tá? E espero muito que não, porque se as empresas pararem de comprar e vender, meu amigo, alguma coisa muito errada aconteceu. Por quê? Porque, pessoal, a área fiscal, ela nada mais é do que o registro das operações comerciais, de uma maneira inicial. Só que, como muita gente não estuda a área fiscal na faculdade, sai de lá com essa deficiência muito profunda sobre tributos, acha que a área fiscal se resume a isso, a escriturar documentos e calcular guias. Pessoal, se você pensa assim, sem ser o sentido pejorativo da palavra, tá? Você é ignorante na área fiscal. Porque você não sabe o que, de fato, um profissional da área fiscal pode fazer por uma empresa. Porque, da mesma forma como eu falei que a prestação de serviço contábil,
gasta muito tempo, coleta de dados e processamento, e pouco tempo na parte consultiva, isso também acontece na área fiscal. O problema é que muita gente da área fiscal gasta muito tempo na parte de coleta e de escrituração e pouco tempo na parte de utilização e da aplicação de inteligência fiscal, que pode usar, inclusive, aplicações de inteligência artificial. Da mesma forma como a gente defende que a contabilidade não vai acabar, que o profissional contábil ele vai gastar mais tempo exatamente nas atividades que geram valor para as empresas, analogicamente é o que vai acontecer com o profissional da área de tributos. Ele não vai ser mais o cara que vai estar preocupado em emitir nota, em corrigir CST, CFOP, NICM, CERT, que está errado, em escriturar documento fiscal. Ele vai estar preocupado com a gestão da empresa, em auxiliar a tomada de decisão na esfera tributária. Estava conversando com o Anderson Fernandes aqui mais cedo. Por exemplo, existe uma proposta do governo federal de tornar automática a geração do DAS. Show de bola! Hoje já tem empresa de tecnologia que faz isso, pessoal. Hoje já tem empresa de automação tecnológica que gera automaticamente o DAS para o escritório de contabilidade. Mas o fisco vai te dizer se é melhor você ser do lucro real ou presumido, ou do simples. Ele vai te dizer se é melhor você comprar do estado X ou do estado Y. Ele vai te dizer o que é que dá direito a crédito e o que é que não dá. Ele vai te dizer como é que você pode diminuir sua carga tributária de maneira lícita. Lógico que não. Então, aonde o profissional da área tributária é importante, ele vai continuar sendo importante. O problema é que tem pouca gente agindo nisso. Tem pouca gente aproveitando essas oportunidades. Assim como na contabilidade também. Tem contador, por incrível que pareça, tá, pessoal? Eu ia até dizer para o Paulo parar de filmar, porque nós estamos só entre contadores, mas vou deixar, certo? Pessoal, quero que levante o braço, tá? De verdade. De verdade verdadeira. Quem aqui tem cliente que não toma uma decisão sem olhar para a contabilidade? Ele não faz um investimento sem olhar para a contabilidade antes, ele não compra um veículo sem olhar para a contabilidade antes, ele não vende um imóvel da empresa sem olhar para a contabilidade antes. Um de cada vez. Então, será que o problema é na contabilidade, pessoal? Muitas vezes eu chego nos eventos e pergunto assim, pessoal, como é que está o setor fiscal lá da empresa de vocês? Aí o pessoal diz assim, professor, complicado, viu? Setor fiscal é difícil, é trabalhoso demais, todo dia tem dúvida e muda, mas nós estamos fazendo. Como é que está o departamento pessoal lá na empresa de vocês? Professor, pelo amor de Deus, esse negócio de social, Patrícia, está tirando meu juízo. Todo dia é confusão, problema, mas a gente está fazendo. Aí eu disse assim, e como é que está o contábil? Já começaram a se entregar, Se o contábil professor. Contábil mesmo que o senhor quer saber, Mas é o contábil mesmo. Professor, o contábil está quase em dia. Nós estamos encerrando 2016 agora. Pessoal, isso, muitas vezes, quando é o cara do contábil que está falando comigo, quando é o dono da empresa, quer dizer, quando é o cara do contábil, ele diz assim, Felipe, melhorou foi muito quando eu cheguei. Quando eu cheguei estava em 2011, é porque eu dei o gás. Pessoal, qual é a informação útil que o nosso cliente vai tomar em 2019 com a contabilidade de 2016, pessoal? Eu não vou nem longe não, tá? Também, essa aqui não precisa nem responder, guarde só para vocês, certo? Quantos aqui não estavam encerrando 2018 agora em maio para enviar a RCD? Quantos? Isso não acontece aqui não, né? Só em outros estados. Só em Minas. Aí o pessoal chega e diz assim, o empresário, meu cliente não me valoriza. Meu amigo, o que você está gerando para ele não entrega valor. O que você está gerando para ele é um papel que não vai servir para absolutamente nada. Então não tem como ele lhe valorizar. Passa a entregar contabilidade de verdade para ele.
De verdade, contabilidade. Aquela que você aprendeu na faculdade. Aquela que serve para fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Não precisa de outra coisa, não. É só contabilidade mesmo. Entregue. Entregue, apresente, discuta, analise. Se preocupe com o negócio do seu cliente, para você ver como a figura muda completamente. Inteligência artificial na... Eu me empolgo, tá? Vou voltar para cá. Inteligência artificial na contabilidade. Imagine aí, tá, pessoal? A aplicação prática disso. Isso já está acontecendo, tá? Isso já está acontecendo. Eu não vou fazer propaganda de software nenhum, mas se você for na internet procurar, vocês vão ver que já tem empresas fazendo isso. Imagine aí, seguinte cenário. Chegou no dia 30, Patrícia. O cara recebe um WhatsApp do software dele de folha de pagamento dizendo assim, ó. Hoje é dia 30, estamos encerrando o mês. Posso mandar um e-mail para os clientes solicitando as incidências da folha de pagamento? Aí você vai dizer, sim, pode. Aí ele vai mandar o e-mail para os seus clientes. Óbvio, tá, pessoal? Pode ser assim, pode ser o cliente usando uma plataforma já integrada, a forma de transmissão e de coletas, não interessa, tá? O que interessa é o que eu estou dizendo para vocês, como que vai se dar essa relação, tá? De maneira automatizada. Então, o teu software de folha de pagamentos vai mandar um e-mail para os teus clientes, dizendo assim, olha, preciso das incidências para encerrar a tua folha de pagamentos. E aí já vai dar um layout, como é que ele tem que mandar essas incidências. Ele preenche esses dados, aí o teu sistema, no dia 2, vai te mandar uma mensagem, no WhatsApp. Recebi as incidências da folha. Deseja importar para o sistema? Você diz que sim. Vai ser importadas as informações, e aí o teu sistema vai te mandar outra mensagem. Olha, a importação foi concluída com sucesso. Posso gerar a folha de pagamento? Você pode. Aí ele vai gerar a folha de pagamento e vai te dizer assim, olha, as folhas de pagamento já estão disponíveis para sua análise. Posso enviar para os clientes? Aí, óbvio, não, você vai dizer, exatamente, ó, você vai dizer, não, você vai olhar primeiro, pelo amor de Deus. Você vai olhar, você vai analisar, você vai ver se as informações estão corretas, você vai validar aqueles dados, e aí sim, você vai dar o comando para que as informações sejam transmitidas para o cliente. Vocês têm dúvida de que isso vai acontecer logo, logo, pessoal? Eu não tenho nenhuma. E graças a Deus. Pelo contrário, pessoal, olha como é interessante. Se a gente enxergar com a mente de empreendedor, olha a diferença. O que é que o empresário mais quer? Aumentar a receita ou diminuir custos para melhorar os seus lucros. Aí o profissional contábil tem uma série de tecnologias trabalhando a favor dele para que ele possa diminuir os seus custos, porque ele vai empregar o uso de tecnologia, então vai diminuir os custos, e para que ele possa gastar mais tempo com aqueles trabalhos que geram mais valor para o cliente, ou seja, para que ele possa aumentar as suas receitas. Qual vai ser o resultado disso? Que ele vai ter cada vez mais lucros. E o contador está brigando contra isso, ó. Não quero esse negócio não, tecnologia, não quero não. Pessoal, isso é totalmente contra-intuitivo, a gente está brigando contra a nossa sobrevivência. Certo? E aí, para que serve a contabilidade? Eu acho que eu já repeti isso 1.500 vezes. Por quê? Porque, pessoal, todas as vezes, a partir de hoje, todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre uma nova tecnologia na área contábil, a reflexão que vocês têm que fazer é: isso vai me ajudar a fazer com que a contabilidade cumpra o seu papel? Qual que é o papel da contabilidade? Fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Se eu investir aqui na automação da minha rotina fiscal, isso vai contribuir para que a contabilidade gere mais informações úteis para a tomada de decisão? Sim, então eu tenho que investir nisso. Essa é a reflexão diária que nós precisamos fazer. Agora, pessoal, fazer essa reflexão com seriedade, com serenidade. Por quê? Porque nós temos responsabilidade pelas bandeiras que nós levantamos. E aí eu gosto muito de puxar a orelha dos profissionais nesse aspecto. Por que eu digo que a gente tem responsabilidade pelas bandeiras que a gente levanta? Quantas vezes
vocês já ouviram falar, pessoal, algumas profissionais desprezando ou ridicularizando a área tributária. Dizendo assim, isso não é contabilidade não. Isso é coisa de darfista. Isso não tem nada a ver com a nossa área. Aí quando chega na época da declaração do imposto de renda pessoa física, basta que veja um anúncio de outro tipo de profissional, pode ser um advogado, um economista, um administrador, dizendo que está fazendo declaração de imposto de renda pessoa física, meu amigo, que os homens parecem que ficam loucos. Eu sou do Conselho de Contabilidade e eu recebo mensagem todo dia. Felipe, isso é um absurdo. Era para ser obrigatório o CRC do contador. Sim, mas peraí. Você não estava dizendo que esse negócio aí não era contabilidade? Agora tu está brigando para que isso seja uma prerrogativa exclusiva do contador? Vocês estão vendo que o discurso está indo na contramão da ação? Acalma o coração, tá? Tem gente que não pode ver essa imagem, que já começa a se sentir mal. Tá? Tem gente que não pode ouvir falar na Contabilizei, que já se treme todo de ódio. Pessoal, eu vou explicar para vocês aqui, tá? De antemão, já queria dizer que eu não estou defendendo nada, mas eu tenho uma obrigação de explicar para vocês, tá? Contabilizei é uma empresa de contabilidade de tecnologia que mudou completamente o cenário da prestação de serviços contábeis no Brasil. Por quê? Porque ela promoveu um chacoalhão muito forte na nossa área. Rapaz, eu vou dizer para vocês, eu tenho 32 anos de idade. Eu nunca vi os profissionais da contabilidade tão unidos como no ódio pela Contabilizei. Sério. Porque essa empresa ela mudou a forma como muita gente se relaciona com a contabilidade. Só que a gente precisa entender que isso é um modelo de negócios. E é um modelo de negócio que vocês já conhecem. Vou dar um exemplo, tá? Vocês sabem quem é que usa um modelo de negócios extremamente semelhante ao da Contabilizei? Os bancos. Os bancos. Quem trabalha com contabilidade aí há mais de 15 anos, né? Há 20 anos, por exemplo, lembra que, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, quando você ia fazer uma contabilidade, você chegava para o seu cliente dizendo que precisava de extrato bancário, como era que funcionava? Esse empresário, ele ia até uma agência do banco, chegava lá, um funcionário do banco ia atender ele. Aí ele dizia, olha, estou precisando dos meus extratos. Esse funcionário do banco ia até o sistema, fazia a seleção do período, fazia o pedido e dizia para o empresário, olha, você pode ir para casa agora, que daqui a 15 dias chega pelos correios os seus extratos. E aí o empresário ia embora, 15 dias depois, chegava lá 6 meses de extrato bancário. Te pergunto, nessa época, quem era que pagava aquele funcionário? O banco? Quem era que pagava o software que aquele funcionário usava? O banco. Quem era que pagava a impressora que imprimia o extrato? O banco. Quem é que pagava os correios para deixar esse extrato na sua casa? O banco. E ele te cobrava as tarifas para isso. Como é que funciona hoje? Hoje, do seu celular, você abre a conta. Do seu celular, você faz qualquer tipo de transação. E aí, se você quiser consultar extrato, você consulta. Se você quiser imprimir, você imprime. Mas eu pergunto, esse celular é de quem? Seu. Quem foi que pagou por ele? Você. De quem é a internet também? Sua. A energia? Sua. A impressora que vai imprimir esse extrato? Sua também. O que é que o banco fez? Transferiu todo o custo da operação para você e continua te cobrando a tarifa. Do mesmo jeito. Esse modelo de negócio é extremamente semelhante a isso. Eles fizeram um profundo investimento em tecnologia para fornecer uma solução aonde você vai lá e executa as operações. Então, por exemplo, imagine uma empresa prestadora de serviço que contrata um Contabilizei da vida. Ele sabe que quando ele quiser fazer uma admissão do empregado, ele não vai fazer assim, ó, ô Contabilizei, eu estou aqui ó, com a carteira de trabalho, o exame admissional e toda a documentação do trabalhador. Entrego para quem? Contabilizei. Fica com isso aí, eu não tenho nada a ver com isso não. Preenche aqui no sistema as informações desse trabalhador, preenche todos os dados dele e você faz as anotações na carteira. Te vira, a responsabilidade disso é tua.
Aí esse empresário, quando ele terminar de fazer tudo isso, se essa folha de pagamento que ele gerar estiver errada, está errada a folha, ó. Ele vai chegar para o contabilizador, ei, contabilizei, está errada a folha. Ele vai dizer assim, ó, vixe, está mesmo, ó. Por da próxima vez tu faz direito, viu? Que a gente não gosta de fazer as coisas erradas aqui, não. Quem fez foi ele. Ele pode reclamar de alguém? De jeito nenhum. Então, o que a gente precisa entender é que esse é um modelo de negócio extremamente nichado, ou seja, ele trabalha com segmentos bem definidos, perfis de clientes bem definidos, e aí ele ganha na escalabilidade disso. Por exemplo, perfil potencial do cliente dele é o prestador de serviço que emite 1 ou 2 notinhas no mês. Aí ele cobra R$ 89,00 desse cara. Essa empresa já tem hoje 15 mil clientes. 15 mil clientes. Só que você fechou lá o pacote de R$ 89,00. Você disse assim, ó, ei, ó, agora eu preciso admitir um empregado. Ele disse, beleza, agora é 200 com o empregado. Mas não era 89? Era 89 quando tu não tinha um empregado. Não, agora eu tenho 2 empregados. Beleza, foi para 400. 400? Era 200 só quando só tinha um. Ficou claro para vocês de como isso é um modelo de negócio? Ele não está vendendo barato. Ele só está vendendo particionado. Imagina aí, eu quero que você reflita aí na sua cabeça aí, ó. Quanto que custa para você calcular um DAS de um prestador de serviço que emite uma nota por mês? Qual é o custo? Você vai fazer isso em quanto tempo? Vamos botar esticar para lá 10 minutos? 10 minutos, né? R$ 89,00 está pago? Está bem pago? Tá, meu amigo, por 10 minutos. A pessoa, se ganhasse R$ 89,00 a cada 10 minutos de trabalho? Estavam bem, estava? Então, aí como é que, quando um cliente nosso quer calcular preço, como é que a gente ensina ele? Custo da mercadoria, mais markup, ele vai ter o preço de venda, não vai? Quanto é o custo da tua mercadoria que foi esse teu serviço? Vamos supor, o custo dela foi R$ 10,00. Vamos supor que você tem um markup de 300%. Ainda assim, R$ 89,00 está quase 1.000%. Está pagando bem o serviço? Tá. Então, contabilizei, está cobrando tão barato? Olhando por esse lado, não, né? Olhando por esse lado, não. Agora, qual é o lado grande negativo disso tudo? O lado negativo, a publicidade. A publicidade é o lado mais negativo. Por quê? Porque quando ele fala lá que faz a contabilidade por R$ 89,00, ele não explicou isso que eu expliquei para vocês. Ele não explicou que é para o prestador de serviço, que só emite uma notinha por mês. E o teu cliente, que te paga lá R$ 3.000, vai ver essa propaganda e vai dizer assim, ó, bem cearense, né? A riégua. Eu te pago R$ 3.000, macho. Os caras vão fazer por 89. E aí você vai lá ter que explicar para ele, mas até você explicar, ele já criou ali toda uma chateação por achar que está sendo até enganado. Rapaz, como é que pode? Tu podia ter feito isso por R$ 89, está me cobrando 3.000. Só que aí você fala assim, ó, vai lá, contrata. Tenta lá contratar. Manda lá uma autopeças, tentar contratar o Contabilizei. Um supermercado. Manda. Ele vai conseguir? Não vai. Não vai. Deu para entender como é que é o modelo de negócio, pessoal? Ah, eu quero um balancete. Ah, e agora é mais R$ 700 pelo balancete. Tudo lá é self-service. Você vai pegando, vai pagando. É um modelo de negócio. Beleza. Só que, qual foi o ganho que eu disse? A movimentação que teve na nossa profissão. Não foi uma movimentação séria? Eu quero mostrar para vocês aqui esse vídeo, não sei se ele já foi mostrado aqui de ontem para hoje, mas é importante que vocês o assistam. Porque, certamente, né, essas questões burocráticas às vezes dificultam as rotinas das empresas, das organizações. Por isso, a inteligência artificial é usada para tornar mais rápidos alguns processos que normalmente são muito burocráticos, né? Uma startup do Paraná vai levar 2 projetos nas áreas de recursos humanos e também na área contábil para os Estados Unidos.
O sistema é tão rápido que fica difícil acompanhar o trabalho do software. Assim que os documentos são enviados por uma empresa, por exemplo, eles ficam criptografados na nuvem. O robô contador extrai, interpreta e faz a classificação, além de validar as regras fiscais. Em 1 hora, são realizadas 1.800 operações, o que equivale ao trabalho de 50 pessoas durante uma semana. Em 2 meses, foram quase 26 mil lançamentos. Mas será que isso significa que o contador vai perder o emprego? De forma alguma. Na verdade, nós, inclusive, estamos contratando. Temos 100 vagas abertas para este ano. Então, de fato, os contadores eles são extremamente necessários, mas necessários num processo de gestão e não num processo de digitação ou de classificação ou de estruturação, uma análise fiscal muito simplista, que às vezes isso, logicamente, pode ser feito pela máquina. Outra solução tecnológica desenvolvida por esta empresa é um aplicativo na área de recursos humanos, que está em fase de testes. Ele automatiza o processo de admissão, folha de pagamento e usa como ponto a biometria facial. Nós temos desde o processo de admissão, que passa a ser feito pelo celular, passa a ser feito pelo próprio candidato, pelo próprio funcionário, até o processo de demissão. Então, nós temos toda a parte de ponto biométrico, usando biometria facial, nós temos o processo de analytics, onde nós conseguimos checar, cruzar dados dos funcionários, fazer análise de sentimentos e muito mais. Os 2 projetos serão levados pela startup brasileira para os Estados Unidos. Este ano, ela vai inaugurar uma unidade no Vale do Silício, maior polo tecnológico do mundo. Nosso principal objetivo não só explorar o mercado americano, mas também contratar recursos, contratar pessoas lá que estejam envolvidas com a tecnologia já no seu nascimento. Pessoal, eu achei fantástico esse Porque vídeo, certamente, né, essas questões burocráticas. Porque uma das coisas que mais chama a atenção é exatamente quando ele diz o seguinte, ó, mesmo com tanta tecnologia empregada, tinha quantas vagas para contadores? 100 vagas, 100. Ou seja, vocês estão vendo de quem usa na prática, quem implementa na prática, qual que é a visão que a tecnologia proporciona à contabilidade? É de que o contador ele seja alguém que esteja alocado no processo de gestão trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, contábil, empresarial, financeira. Essa é a nossa principal contribuição. E é importante, pessoal, porque algumas ramificações da contabilidade elas surgiram com o incremento e o uso dessa tecnologia e dessa metodologia que foi empregada por exemplo, o Contabilizei e todas as outras empresas que trabalham com contabilidade online. E uma das respostas que surgiu de maneira muito forte foi a contabilidade digital, que é a própria escrituração contábil em meio digital, aonde o objetivo é na utilização de sistemas integrados, aonde eu possa focar de fato na eficácia da gestão dos clientes. É onde o contador ele participa ativamente na implantação e na integração desses sistemas, no desenvolvimento do modelo de negócios do cliente, para que as informações geradas pelos softwares em tempo real possam conduzir às decisões das empresas. Esse é, mais uma vez, o papel do contador, porque a contabilidade, ela, na sua essência, serve para fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Vou repetir isso 1.500 vezes aqui, para que vocês nunca mais esqueçam disso, tá? Porque o que eu percebo é que existe uma confusão muito grande nisso, no papel fundamental da contabilidade. E dentro de uma estratégia empresarial da contabilidade, o que eu tenho visto na prática, a nossa empresa tem colocado em prática e tem funcionado para a gente, é uma estratégia empresarial onde a gente cria uma esteira de produtos, onde os serviços eles são vendidos, não no momento que a empresa quer comprar, mas sim com base no momento da esteira de produtos que ela está. Uma das coisas que os contadores mais reclamam para mim, quando eu converso com eles, é que eles chegam e dizem assim, ó, Felipe, o meu grande problema é porque eu não consigo vender nada mais para o meu cliente. Depois que ele contrata contabilidade, ele acha que está tudo ali dentro. Se eu for falar para ele de orçamento, ele acha que isso já está dentro. Se eu for falar para ele de planejamento tributário, ele acha que já está dentro do valor que ele me paga. Então, se o grande problema é que depois que você vendeu a contabilidade para o seu cliente, você não consegue mais vender nada, não vende a contabilidade para ele de começo.
Isso é uma das coisas que a gente adotou lá. Nosso produto de entrada é uma consultoria financeira. Agora, isso depende muito da tua estratégia empresarial. Eu não estou dizendo que esse é o melhor modelo de negócio do mundo, tá, pessoal? Nenhum único. O que eu estou dizendo é o modelo que funciona e faz sentido para mim, e eu vou tentar explicar para vocês para ver se faz sentido para vocês. Então, por exemplo, quando chega uma empresa lá e diz assim, olha, a gente quer contratar vocês para fazer a contabilidade da gente. Aí diz assim, espera aí, vocês ainda não estão qualificados ao serviço contábil. Vamos começar pela consultoria financeira. É um trabalho que dura 5 meses, e depois dos 5 meses, a gente vai te qualificar, ver o serviço de contabilidade. Pessoal, muitas vezes, para o empresário, isso faz muito sentido. Por quê? Porque ele diz assim, porque não é uma decisão fácil para o empresário mudar de contador. Não é uma decisão fácil. Ele não acorda de manhã e diz assim, rapaz, hoje eu acordei com raiva da Solânia, eu vou trocar de contador. Não, amanhã eu acordei com raiva do meu contador novo, vou trocar de novo. Não, ele não vai fazer isso. Então, quando eu digo para ele, olha, vamos fechar isso primeiro, porque é até uma oportunidade de você conhecer a nossa prestação de serviço, você vai saber como é a nossa empresa, você vai ver como é que as coisas funcionam, para ele faz sentido. E aí ele contrata a consultoria financeira. Depois que ele contrata a consultoria financeira, eu passo a ter acesso ao quê? A toda a vida financeira da empresa. Esse cara nunca mais vai poder dizer para mim que não tem dinheiro para pagar o honorário. Nunca mais. Eu estou lá na consultoria financeira. Para mim entregar para ele o resultado do produto consultoria financeira, ele vai ter que abrir os números para mim. Quando eu estou lá dentro da empresa já, com 2 meses a gente starta um processo de upsell, onde eu vou fazer uma nova venda para ele. Essa minha segunda venda é de um produto de compliance tributário, aonde esse produto engloba 3 coisas. Uma revisão fiscal com levantamento de créditos tributários, onde a gente vai revisar os últimos anos para levantar possíveis créditos tributários de impostos pagos indevidamente. Um planejamento tributário, que o objetivo é que ele pague menos tributo daqui para frente. E uma auditoria digital de SPED. Ponto. Esse produto engloba esses 3 serviços. Com isso, eu mato outro grande problema que a gente tem quando pega um cliente novo. Que depois que a gente pega o cliente novo, é que a gente descobre que ele estava 2 anos sem mandar o SPED. Não é assim? Então, eu já mato isso antes e já cobro isso antes dele. Depois de ele fechar conosco esse serviço, terminei o serviço de compliance tributário, terminei a consultoria financeira, aí olha como fica bem diferente eu vender o serviço de contabilidade agora. Ele já conhece o nosso serviço, ele já conhece a nossa empresa, a gente já proporcionou soluções a ele na área financeira e na área tributária. A gente já criou uma relação, muitas vezes já trouxe ganho de tributo para ele, exatamente por tributos pagos a maior, que são recuperados. Então, eu consigo ancorar o preço do serviço contábil muito lá em cima. E continuo prestando esses 2 serviços que eu já vendi para ele, até como um bônus. Agora que você vai contratar a contabilidade, essa consultoria financeira e esse trabalho de compliance tributário continuam aí para você como um bônus, porque você fechou a contabilidade. Para ele, justifica até o porquê de pagar mais caro. Porque ele diz, eu estou pagando mais caro, mas não é só a contabilidade que eu estou levando. Eu estou levando a contabilidade, mais a consultoria financeira e mais um serviço tributário. Aonde, para a gente, não passou de uma estratégia empresarial, aonde nós segmentamos os serviços. Nós segregamos o que era consultoria empresarial, inclusive, no nosso caso em específico, tá? Criamos uma empresa nova do grupo, e separamos o que é serviço contábil. Então, lá no nosso caso, nós temos C4 Consult e Compliance Contabilidade, contadores associados. E aí, pessoal, aqui é um material que o Roberto Dias Duarte usa bastante, que ele explica exatamente isso. Quando você sai do modelo da prestação de serviços, cujo único objetivo é a entrega de conformidades, e evolui para um serviço, uma prestação de serviço, cuja entrega é mais pessoalizada, é mais estratégica, você leva junto o valor dos honorários. Por quê? Porque para simplesmente gerar uma guia, como a gente falou, R$ 89,00 está bem pago. Mas para fazer um estudo tributário ou uma análise de viabilidade econômica, R$ 89,00 não paga não, meu amigo. Vai ter que ser um trabalho mais voltado para o desempenho, mais voltado para a estratégia.
E aí, com isso, você consegue cobrar mais pelos seus serviços. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? E aí, pessoal, sobre empreendedorismo, era tudo isso que eu queria passar para vocês, e no final da palestra também eu vou dar algumas oportunidades de empreendedorismo bem atuais, tá? E sobre inovações tributárias, o que eu mais tenho falado é sobre o atual cenário, que nos conduz para um momento onde a área fiscal de inteligência e de estratégia, ela tem se tornado cada vez mais importante. No nosso país, pessoal, é uma questão de diferencial competitivo. A empresa que não lida bem com tributos, ela está fadada ao fracasso. Ponto. Eu conheço, vocês também devem conhecer, diversos casos de empresas que alcançam um sucesso comercial e financeiro e fecham as portas por pendências tributárias. A Mônica, eu estava conversando com ela aqui antes dela ir embora, ela contou um caso de um cliente que chegou na empresa dela e foi autuado em 5 milhões de reais por 3 meses de informações fiscais. Não dá para a gente dissociar isso da informação estratégica. Se o papel da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisão, como é que eu, contador, não forneci para esse cliente a informação de que ele estava correndo o risco de levar 5 milhões de multa? Não faz sentido. É meu papel, sim. Não só avisar para ele, mas trabalhar para que ele não leve essa autuação. Certo? E eu costumo dizer, pessoal, que, diante de um cenário onde nós vivemos, que a nossa área fiscal e tributária é uma das mais complexas do mundo, é uma das que possui o maior custo de conformidade tributária. Você paga tributo no Brasil e gasta para pagar esse tributo mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu costumo dizer isso, e provavelmente todos vocês em algum momento já me ouviram falar isso, não há mais espaço para amadores na área fiscal. Não há espaço nenhum para amador na área fiscal. Porém, ainda está lotado. Só que aí eu gosto de fazer logo medo. Eu digo logo direto, olha, setor fiscal é uma bomba. É uma bomba. Ele vai explodir, meu amigo. Ele vai explodir. Seu papel como gestor de tributos é exatamente ter a capacidade de desarmar essa bomba ou de minimizar os estragos dela. Esse é o papel do gestor de tributos. Esse é o papel do profissional que utiliza de inteligência fiscal. E não de escriturar documento, não de gerar guia. É de desarmar essa bomba. E é interessante, pessoal, que eu tenho outro vídeo para passar para vocês aqui, que é muito bacana. Assistam ele aí, ó. O mundo inteiro incentiva o uso de bikes. Quer dizer, quase todo mundo. No Brasil, bikes são taxadas em até 70% de imposto. Para comparar, na Inglaterra são 20% de imposto. Na Alemanha, 19%. Nos Estados Unidos, 8%. Então a gente decidiu fazer algo para mudar isso. Chegou a bike clandestina. Uma bike que finge ser outro produto para pagar menos impostos. Quando montada como bicicleta, até 70% de impostos. Como móvel, até 12%, que é o que se cobra de impostos por móveis no Brasil. Se você também apoia a mobilidade urbana, comente, compartilhe, pressione. Interessante, né, pessoal, esse vídeo, porque ele nos dá uma visão de que isso é inteligência fiscal. Mas não é, tá? Na verdade, isso aí é só os nuances da nossa legislação tributária que permite uma interpretação dúbia como essa, de que um produto que possua mais de uma finalidade, ele pode ter 2 tipos de tributação diferentes. Mas o que é de fato a inteligência fiscal? Olha que interessante isso, pessoal. Enquanto o pessoal diz que a tecnologia vai acabar com a área fiscal, eu digo para vocês, o primeiro pilar da utilização de inteligência fiscal é exatamente a automação das rotinas, é o uso de tecnologia. Por quê? Porque é uma questão lógica.
Se eu não tenho rotinas automatizadas, se eu preciso gastar todo o meu tempo escriturando o documento, conferindo erros CST e CFLP, como é que eu vou gastar tempo com o que é inteligente, com o que necessita de conhecimento técnico? Não tenho tempo para isso, eu estou conferindo nota. Então, a primeira ação é automatizar rotinas fiscais, com o uso de tecnologia. É você ter sistema de gestão de documentos fiscais eletrônicos, ter o teu software fazendo uma integração com esse sistema, a importação, a análise e a auditoria desses dados, para que você possa ter foco na gestão do negócio. E eu, como gestor tributário, posso ter foco na gestão do negócio? Devo. Na orientação do empresário sobre de quem ele comprar, de como ele vender, na orientação de como fazer qualquer acordo comercial, se eu vou fechar um contrato na pessoa física, na pessoa jurídica, se eu vou fazer um tipo de operação que vai me conceder um crédito, na procura de benefícios e incentivos fiscais. Esse é o foco na gestão, no entendimento do negócio. Para mim também, com o uso de inteligência fiscal, garantir que essa empresa esteja cumprindo a legislação tributária, ela está em conformidade. E por mais que isso pareça algo simples, estar em conformidade tributária no Brasil é algo muito difícil. Muito difícil. E a gente finaliza, pessoal, com a gestão do risco fiscal. Também é papel fundamental do profissional da contabilidade fazer a gestão desse risco. Saber quais riscos valem a pena correr. É muito comum, eu chego em sala de aula, eu faço algumas perguntas sobre crédito tributário, né? Aí eu pergunto, esse crédito pode tomar ou não? Aí a pessoa, pode. Ela disse, podia não. Ele fez, professor. Eu estava tomando, ó. Pois é. Então, essa empresa está correndo um risco que ela não sabe, você submeteu ela a um risco que ela não tem conhecimento, simplesmente por desconhecimento da legislação tributária. Muitas vezes não é culpa do profissional, a gente entende de toda a complexidade que existe na nossa legislação tributária. Mas o papel do gestor tributário era exatamente o de mitigar, o de diminuir esses riscos. E, muitas vezes, é esse profissional da área fiscal, quando não tem um preparo suficiente ou o preparo adequado, ele que está submetendo ele a esses riscos. Bom, pessoal, e para a gente já ir chegando aqui na parte final, esse cenário que nós conversamos aqui, ele traz para a gente algumas oportunidades de empreendedorismo contábil e tributário que são fantásticas, tá? E eu já começo dizendo que todas elas são extremamente contemporâneas, são atuais, que vocês podem utilizá-las e aproveitá-las, tá? O profissional, hoje, ele pode trabalhar muito com consultorias tributárias nichadas. Por exemplo, tem muita gente que chega para mim e diz, professor, eu sou especializado demais na apuração do ICMS de supermercados. Meu amigo, por que você não desenvolve um produto que objetive dar segurança na apuração do ICMS para os supermercados e trabalhar na diminuição do custo tributário dele com o ICMS? Pode ter certeza que todos os supermercados do Brasil estariam interessados num produto dessa natureza. Agora, a gente está mais preocupado com uma solução que atenda à nossa vida e não com a vida do nosso cliente. Então, comece a pensar sobre o que o seu cliente precisa. Eu tenho um treinamento de gestão de negócios contábeis que eu acho que o treinamento deve ter uns 200 slides. 100 é um slide assim, ó, o que o meu cliente precisa. Você tem que parar para refletir sobre o que ele precisa e não sobre o que você quer para ele, certo? Uma segunda coisa que você também pode fazer é trabalhar com planejamento e gestão tributária. Felipe, o que é que isso se diferencia do primeiro? Ora, no primeiro, a consultoria tributária nichada, ela funciona para um segmento específico e para atender uma dor em específica. Como eu exemplifiquei, o ICMS para o supermercado. Quando você vai trabalhar com planejamento e gestão tributária, isso é bem mais amplo. Eu vou trabalhar da diminuição da carga tributária de negócios de diversos tipos, de diversos portes, e na diminuição, quando eu falo de gestão tributária, dos riscos fiscais desses negócios. Por exemplo, o MBA do IPOG é um MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. E é muito comum eu chegar em sala de aula e eu conversar com os alunos do IPOG e dizer assim, ó, vocês sabem o que é gestão tributária? Pessoal, professor, mais ou menos. Assim, ó, o objetivo da gestão tributária
é mitigar riscos fiscais, diminuir os riscos fiscais das empresas. Toda empresa no Brasil, a partir do momento onde ela tem um CNPJ, ela está submetida a uma série de riscos. E o papel do gestor tributário é exatamente o de mitigar, de diminuir esses riscos. Mas por que não eliminar? Porque eliminar é utópico. Você pode tomar todas as medidas para diminuir o risco, mas amanhã pode chegar um fiscal e dizer assim, não, mas eu entendo que isso aqui era para ter sido feito de outra forma, e autuar a empresa. Aí, óbvio, ela vai se defender, ela vai provar de que ela não está errada, mas ela vai ter que gastar para isso, né? Ela vai ter que gastar recursos, tempo para isso. Então, quanto mais ela tiver domínio sobre os riscos que ela pode estar submetida, melhor são as ações preventivas. Eu até gosto de dar um exemplo, né, de que, assim, quando a gente fala de risco, aí tem muita gente que diz assim, professor, mas você faz medo demais quando fala de risco, parece que está fazendo terrorismo. Aí eu disse, não é, pessoal. É porque a gente só pode prevenir o risco que a gente conhece. E se eu não disser para vocês, aí amanhã vocês vão ser autuados e dizer assim, rapaz, eu participei de um evento lá com o Felipe, ele nem me disse que isso aqui era arriscado. Então eu digo tudo, eu aviso logo tudo. É a mesma coisa, eu gosto de fazer a comparação, vamos supor que a Luciana vem lá de Minas Gerais para Fortaleza, certo? Aí fica hospedada aqui na beira-mar, aí vai aqui morta de despreocupada, andando na Monsenhor Tabosa, 10 horas da noite, com o celular na mão, morta de despreocupada. Quem é daqui vai dizer o que para ela? Cuidado, né? Vai dizer cuidado, aí teve um que disse, essa é doida. Cuidado, que você vai ser assaltado. A partir do momento onde ela tem essa informação, ela só submete a esse risco se ela quiser. Se ela tiver com alguma marmota, ela vai submeter a esse risco. Senão, ela vai dizer, né, eu é que não vou andar com esse meu celular aqui para cima e para baixo. Na área tributária, pessoal, é do mesmo jeito. Quando a gente fala de multa, de infração, de penalidade, é exatamente para que você possa ter condições de tomar medida preventiva para evitar aquilo. Você também pode trabalhar com revisão fiscal. Pessoal, esse aqui é um trabalho maravilhoso, tá? Maravilhoso, que é o quê? Quando você vai trabalhar com revisão fiscal para fazer a recuperação de créditos tributários. Que é quando você vai lá no arquivo morto da empresa, nos últimos 5 anos dela, vai levantar possíveis créditos tributários, ou por pagamento indevido a maior, ou porque ela deixou de tomar algum crédito, você levanta esses valores e pede para o fisco devolver esse dinheiro. Pessoal, vocês não sabem o quão emocionante isso é. Às vezes eu brinco, né, que eu tenho um cliente que a gente fez uma recuperação de 400 mil reais para ele. Toda vida que eu chego lá, ele abre logo os braços. Meu best. Nós somos brother. Por quê? Meu amigo, é 400 mil reais que ele já tinha pago e tinha perdido, que voltou para os cofres da empresa. Então, esse é um trabalho que tem uma relevância muito grande, certo? Você também pode trabalhar com auditorias digitais e cruzamentos de informações. Pessoal, é muito comum que hoje, no nosso atual cenário, inclusive tributário, muitas empresas não tenham seguranças das informações fiscais que estão enviando para o fisco, tá? E eu ainda vou ser um pouco mais ousado nisso, tá? É muito comum eu chegar para os empresários e dizer assim, cara, vamos fazer uma auditoria nos teus SPEDs? Aí o cara diz assim, não, Felipe, SPED aqui não dá mais problema, não. Dava problema antigamente, no começo, quando eu dava aqueles 5 mil erros lá, mas hoje em dia não dá problema mais, não. O que aconteceu, pessoal? A maioria dos softwares se adaptou à geração das informações no layout do SPED, consequentemente, a quantidade de erros diminuiu. A quantidade de erros apresentado pelo PVA. Só que, todos os meses, o pessoal continua mandando coisa errada lá dentro. Só que não sabe. E isso dá uma falsa sensação de que ficou mais fácil. Não, está mais fácil, hoje não dá mais problema, não. Não está dando mais erros, não. Só que a empresa está constituindo para si um passivo tributário que fica oculto. Isso é revelado quando? No momento da fiscalização. Aí o pessoal envia as informações e se apega a Deus, né? Não, vai passar 5 anos ligeiro.
fica uma fé grande. E aí, pessoal, muitas vezes o empresário não sabe que está se sujeitando àqueles riscos, e aí quando você chega com uma solução como essa, cujo objetivo é exatamente dar essa segurança, eu lembro, pessoal, que em 2015 teve uma pesquisa da FENACON com vários empresários, e eles perguntavam qual era a principal coisa que eles procuravam em um profissional da contabilidade quando eles contratavam um contador. E eu lembro que eu fui ler a pesquisa completa e, por incrível que pareça, uma das coisas que mais se repetiam como resposta era conseguir dormir tranquilo. Por quê? Porque os empresários dizem assim, eu contrato um contador para mim não ter problema com ninguém. Eu quero, pelo amor de Deus, conseguir dormir bem. Só que muitos deles estão dormindo bem hoje, mas vão acordar qualquer dia desse com uma tremenda dor de cabeça. Porque eles têm um monte de passivo tributário que, no momento que for fiscalizado, vai ser revelado. E esse trabalho, ele objetiva exatamente identificar de maneira preventiva esses problemas para promover a correção e a autorregularização. Pessoal, é um trabalho que também, extremamente alto no nosso mercado. E, por fim, pessoal, que talvez seja o que é menos aproveitado atualmente, é a criação de infoprodutos, principalmente relacionados a tributos ou qualquer outra solução que você possa imaginar, por nicho. Por exemplo, quando você desenvolve um produto que ele lhe permite comercializá-lo através da internet. Vou dar um exemplo disso, tá? Eu tinha, há uns 4 anos atrás, formação SPED, Patrícia, de que ano? Que nós fazia presencial. É interessante que eu falei, Patrícia, as duas já responderam, que as duas eram professora. Então, a gente fazia formação SPED presencial, 2014, 2013, né? Eu acredito que nós temos umas 10 turmas de formação SPED, no geral, em vários locais. Beleza, essas 10 turmas alcançaram o quê? Uns 450 alunos? Beleza. Eu criei disso um produto digital, levei para a internet. Hoje o produto tem 1.700 alunos. Ou seja, alcançou uma infinidade de pessoas que jamais iam ter a condição de vir para cá, para Fortaleza, fazer aqui com a gente presencialmente, mas que pela internet eles tiveram a oportunidade de fazer. O que é que te impede de desenvolver produtos que solucionem problemas de profissionais, de empresas, que não podem vir aqui contratar o teu serviço aqui em Fortaleza? Ou em qualquer lugar que vocês estiverem? Agora, óbvio, você vai ter que estudar como desenvolver esse trabalho, né? Fazer o desenvolvimento dele. Mas que é uma tendência também, não só no segmento contábil, mas em muitos outros. Beleza, pessoal? Beleza? Pessoal, pois então, eu gostaria de finalizar com essa frase de Michael Bobak, que diz o seguinte, ó: todo progresso acontece fora da zona de conforto. Por que eu gosto muito dessa frase, tá, pessoal? Porque é muito comum que as pessoas participem de eventos como esse, participem de momentos como esse, e saiam daqui com aquele sentimento assim, ó: professor, eu preciso estudar mais, eu preciso investir mais em mim, eu preciso me qualificar mais, eu preciso acreditar mais na minha profissão. Só que é impressionante que esse sentimento ele dura exatamente 2 minutos. Passou 2 minutos, começa o mimimi. Aí o pessoal diz assim: professor, é porque eu não tenho dinheiro, professor. Mas se eu tivesse mais dinheiro, o senhor ia ver, não tinha para ninguém, não. Não, professor, o meu problema mesmo é só o meu trabalho, que é muito ruim. Se eu tivesse num trabalho melhor, professor, o senhor ia ver. Pessoal, eu repito isso em todas as minhas aulas, todas. Se você for esperar as melhores condições para fazer alguma coisa na sua vida, você não vai fazer nada? Nunca, nunca. A gente precisa ter em mente que as oportunidades, elas jamais são perdidas. Alguém vai aproveitar as oportunidades que vocês perderem. O mercado, ele está aí repleto de muitas oportunidades, das diversas possibilidades que eu falei para vocês aqui ao longo dessa hora que a gente passou juntos. Se vocês vão aproveitar ou não essas oportunidades, isso depende único e exclusivamente de vocês. Beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Eita, rapaz, esse cabo é bom. É porque é meu amigo não, mas esse cabo é bom.
Olha, se esquentou um pouquinho aí, mas dá para coisar a goela, né? Meu irmão, brigadão, cara. Você é o cara mais top do Brasil nessa área de inteligência fiscal, não tem como a gente negar. Né? E é um orgulho, porque é aqui do Ceará, e por isso que a gente fala bem dele. A gente fala mal por trás dele, na frente dele a gente fala bem, né? Mas, Felipe, você veio abrilhantar nosso evento, cara. Né? Brigadão demais. Gostaram aí, pessoal? Não, com certeza. Palmas aí pro cara aí, né? Obrigado, pessoal. Maior sumidade aqui, uma das maiores sumidades do Brasil aqui de inteligência fiscal, SPED, empreendedorismo, cara empreendedor. Não é à toa, não. É uma inspiração para todos nós.